A Vale TV fez a cobertura do segundo Fórum de Economia Circular realizado em Gramado. A iniciativa foi da revista Brasil Plástico Sul, com o apoio do Simplast RS. O tema principal foi juntar, somar as posições de empresários, órgãos de governo, para que realmente a sociedade passe a olhar a economia circular como um novo modelo de negócios. O segundo Fórum de Economia Circular promovido pela Plástico Sul, eu acho que é de grande importância, nos aproxima cada vez mais, não só toda a cadeia produtiva do plástico, como os stakeholders. É muito importante discutir, porque como a gente falou, uma parte, nós estamos em andamento com o evento, a gente tem que trabalhar muito em cooperação, né? Nós estamos sim preparados para dar tração à economia circular, mas a gente vai ter que se preparar sempre, é contínuo, é um processo contínuo. Então, tem inovação, tem tecnologia embarcada e é um novo negócio, né? A economia circular ela veio para também fomentar um novo negócio, porque eu sempre digo o seguinte: se nós temos lá os três pilares, né? Sustentabilidade, a questão econômica e a questão social, são os três pilares. Se você não tem um deles, não fecha a conta, e principalmente o econômico. Então isso também faz com que se crie novas oportunidades de negócio, etc. E demorou muito tempo para se descobrir que o resíduo plástico é rico e tem valor. Então, muito importante o que a gente está fazendo como cadeia produtiva é criar valor para o resíduo plástico. Porque o resíduo plástico ele tem que voltar para novos processos, novos materiais. E também os plásticos em geral, eles têm uma vida útil importante e diferentemente do que as pessoas pensam, quanto mais durável é melhor, né? E depois você tem nesse ciclo final de vida que ele retorne de onde ele veio, né? Então é o credo ou credo, ele tem que voltar para o berço lá de onde ele começou. Até para a nossa audiência entender, as embalagens flexíveis são as nossas famosas sacolinhas de supermercado, as embalagens, né, do nosso arroz e feijão de todos os dias, que durante um tempo foi considerada erradamente como uma vilão, um inimigo assim do meio ambiente. Diante disso, como a associação que você representa está trabalhando e no que esse fórum pode contribuir para mudar essa imagem? É muito boa a sua pergunta. Primeiro, a associação, a ABF é a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis. Então, para quem entende, embalagens flexíveis são as embalagens que 45% do seu volume é destinado a alimento. Então, embalagens para arroz, feijão, massas, biscoitos, snacks, e outros químicos, etc. E no contexto nós temos a sacolinha plástica, que na realidade quem entende que é o grande vilão, não é o grande vilão. Falando um pouquinho da sacolinha, a gente tem um país continental, um país que na sua maioria ainda é um país pobre, e que a sacolinha, primeiro deixar claro, a sacolinha não é um single use. A sacolinha é um material reutilizável. A sacolinha ela é uma reembalagem e você reutiliza várias vezes. E onde ela é mais usada é nas nossas residências, provavelmente você faz isso. Ela vira um saco para lixo, de banheiro, de pia, etc. Então você imagina se a gente tirar a sacolinha, e aí não se pode fazer comparações com Dinamarca, com Noruega ou os países de primeiro mundo, é outra realidade. E se nós tirarmos a sacolinha, o que vai acontecer? As classes menos favorecidas vão ter que comprar saco de lixo. Entre comprar saco de lixo e alimento, ela vai dar preferência a alimento. E aí você cria um problema na saúde, um problema sanitário. Porque até por uma questão legal, legislação, nós temos que descartar os nossos lixos, seja reciclável ou orgânico, em sacos plásticos. Então não muda. Então assim, a gente precisa mudar o mindset, pensar exatamente por que a gente
fala que ele é um vilão. Muita gente fala porque é moda, mas não entende profundamente o que é. E a questão das embalagens flexíveis no geral, para alimento, etc., a gente tem que entender também que o que se criou ao longo dos anos foi uma melhora na qualidade de vida das pessoas, fazendo com que os produtos, principalmente alimentícios, eles tenham uma vida, um shelf life mais longa nas prateleiras. Então, tem muita tecnologia, tem muita ação aí que as pessoas talvez não entendam um pouco. E a embalagem plástica flexível, ela trabalha muito para isso. Então, proteger os produtos, para ter os produtos mais assépticos e por aí vai. E aí a gente tem o compromisso, isso é uma realidade, de recolher esse material e fazer voltar. Então, a gente está engajado, nós como indústria de transformação, porque nós estamos fazendo parte da cadeia, né? Porque tem a extração, a petroquímica, o transformador, o reciclador. Então a gente faz parte dessa cadeia produtiva. Então a gente está muito engajado, e é o que a gente está fazendo aqui hoje, por isso que a gente fala em cooperação, colaboração, de trazer esse material de volta. Só que aí também nós vamos discutir aqui nesse seminário hoje, nesse fórum, tem muitos atores para a gente estar junto. Não só da cadeia produtiva, mas poder público, a própria sociedade. Nós precisamos engajar, inclusive, a própria sociedade. Eu tenho até questionado, né, além as outras autoridades aqui, sobre como é que a nossa querida dona de casa, que é a usuária da nossa sacolinha, como tudo isso, todo esse conteúdo desse fórum vai chegar ali na ponta, no público final, no consumidor final, e eventos como esse ajudam a criar as alternativas para que essa comunicação chegue para todas as pessoas. Não, sem dúvida, e até fazer uma menção especial aqui às mulheres, porque as mulheres, como são donas de casa, independentemente se trabalham ou não, elas são as primeiras condutoras da economia circular, porque não desperdício zero, tanto para alimento quanto para materiais. Eu até falei na minha fala que a gente precisa se desapegar, o brasileiro é muito apegado às coisas que ele não usa, mas ele também não doa, ele não usa e ele não descarta. Isso também é uma realidade. E fazer esse comentário de que a economia circular começa pelas mulheres. Sem dúvida, é uma grande incentivadora para que isso aconteça. Aqui em Gramado, durante o segundo Fórum da Economia Circular, também vai ser lançado um evento muito importante que vai acontecer em setembro. E eu estou aqui com o Luiz, que vai discorrer um pouco sobre esse evento que vai acontecer daqui a mais uns meses. É um prazer poder fazer a promoção desse evento que acontece há 14 anos, está na sua 13ª edição. Na pandemia nós falhamos um ano, só durante um ano. E esse evento é um evento que trata do plástico como protagonista na parte das energias hoje novas, energias verdes, né? Mas ele trata também sobre economia circular, sobre reciclagem mecânica, sobre reciclagem química, trata sobre as energias verdes, como por exemplo o hidrogênio verde, que agora está sendo incentivado no mundo inteiro, a biomassa, a energia eólica, a energia fotovoltaica, pirólise, gás de síntese, tudo aquilo que hoje pode ser derivado a partir do resíduo sólido urbano, que é o lixo, né? Então esse evento ele traz para o público todo o arcabouço, né, das tecnologias envolvidas, desde a chegada do resíduo sólido urbano no aterro até ser transformado ou em novos plásticos, ou em energia, ou em outras aplicações. Então realmente ao longo desses 13 anos nós tivemos muita discussão e a cada ano evolui. Em 2017 esse evento, quando nós abrimos o evento, nós tínhamos 400 pessoas na plateia. Eu perguntei, quem aqui já ouviu falar de economia circular? 2 pessoas. E hoje, olha aqui, então é muito rápido essa evolução. A sociedade como um todo, ela ainda tem um desconhecimento sobre o que é economia circular, que hoje continua habitando um círculo meio ainda fechado.
eventos como esse também visam propagar mais para a sociedade em geral? Sim, com certeza. É um evento que a última edição, entre a presencial e o pessoal que acompanhou, nós tivemos quase 1.000 acessos durante o dia. Então isso tudo é multiplicador, porque essas pessoas são de universidades, são de entidades, são de empresas e que vão multiplicando isso de uma maneira exponencial. Essa é a ideia. Nelson, a Braskem é uma das grandes apoiadoras deste evento. A gente estava conversando, é uma parte essencial da cadeia hoje do mundo do plástico. O que a empresa, hoje a Braskem como uma grande empresa, tem a contribuir com um evento como esse? Bom, prazer estar falando com vocês. A Braskem ela é o início da cadeia do plástico, né? Então ela tem uma responsabilidade que é tremendamente grande com todo o restante da cadeia que se envolve de alguma forma, os transformadores, os recicladores, os consumidores finais. Então a Braskem estar presente e se fazer presente e se engajar nesse processo de economia circular é fundamental, né? Justamente porque ela, não só pelo tamanho que ela tem, né, e a representatividade, mas pela responsabilidade, né? A Braskem ela coloca plástico no mundo, então ela precisa de alguma forma contribuir para que essa economia circular, que esse formato, esse modelo se institucionalize, né, nas demais empresas, nos demais elos da cadeia de fornecimento. E hoje, dentro dessa filosofia, dessa nova ou não, esse novo olhar, quais são os principais projetos ou projeto que a Braskem desenvolve? Muito bem. A Braskem ela tem uma estratégia em economia circular voltada para ajudar a resolver a grande dor da sociedade, que são os resíduos plásticos pós-consumo da atividade humana, né? Então a gente não está olhando para os plásticos que são resíduos das indústrias, mas sim os plásticos que são resíduos sólidos urbanos, que vão parar num aterro, que vão chegar numa cooperativa, né? Que com sorte chegam numa cooperativa para ser segregado e ser reaproveitado. Mas também a Braskem ela se envolve não só nas ações de reciclagem propriamente desse plástico e colocando produtos com conteúdo reciclado no mercado para consumo da cadeia de fornecimento, são os transformadores, né, para fazer novos produtos com conteúdo reciclado, mas investe também em ações de suporte a elos da cadeia como cooperativas, em projetos que façam a captação desses resíduos do meio ambiente, né? Então é um olhar global amplo, né? Além de ações também que focam no desenvolvimento de ações e desenvolvimento cultural da sociedade com relação a esse modelo, né? Sair do modo linear de pensar, de consumismo, de produzir, consumir, descartar, para um modo em que a gente possa compartilhar, que a gente possa usar por mais tempo, por um modo que a gente possa destinar adequadamente para que isso seja reaproveitado e reinserido dentro da cadeia. Eu sempre me questiono a questão de como a sociedade como um todo recebe essa comunicação. Digamos, como a dona de casa vai se perceber o quanto que ela é importante para a economia circular, o quanto a senhora, a cozinheira do restaurante é importante para isso. A Braskem tem algum programa para comunicar isso de modo mais enfático lá nesta ponta que está utilizando que não é o último elo da utilização do plástico? Perfeito. A Braskem está no início da cadeia. Sim. Ela não tem uma relação com o consumidor diretamente, né? E de fato, a Braskem tem tentado achar formas, comunicando por meio de ações como o Piquiplast, que não tem uma abrangência ainda a nível Brasil, realmente assim, a ponto de atingir toda a sociedade, mas na região sudeste em particular já vem tendo ações bastante sistemáticas, junto em praças, em parques, ações que se envolvem, como por exemplo, a mais recente foi no Big Brother, que a Braskem patrocinou e teve as ações das coletas sendo realizadas dentro da casa, né, em que as pessoas que estavam lá dentro eram incentivadas a demonstrar como separar adequadamente os seus resíduos que estavam sendo gerados no seu cotidiano. Então, de alguma forma, a Braskem vem investindo em formas de comunicação que permitam a gente atingir essa camada, né, que não é com a qual ela se relaciona diretamente pelo negócio,
mas que ela é fundamental para que a economia circular funcione efetivamente. Foi falado muito na abertura sobre a questão sobre o encontro em Paris que vai acontecer daqui a mais umas semanas. Braskem vai estar presente, está acompanhando o que pode ser discutido lá? Com certeza, o nosso time de sustentabilidade se faz presente nesses fóruns globais, justamente porque a Braskem ela é uma empresa de presença global, né? Então a gente precisa realmente estar presente, participando ativamente, né? Não somente como um agente influenciador, mas sobretudo também como reforço positivo, né? Para que demonstre que a cadeia da indústria petroquímica ela está engajada em buscar soluções para o plástico. O plástico ele não é um problema da sociedade, ele é uma solução para a sociedade. Cabe a gente entender qual é a maneira adequada de demonstrar isso para o público, né? De que o plástico ele tem uma possibilidade que passa muito mais por ações adequadas do gerenciamento depois que ele perdeu a vida útil para o seu consumidor e que ele possa ser reencaminhado devidamente para a cadeia para ser reaproveitado. Primeiro a gente precisa realmente fazer um esforço conjunto no Brasil todos os sindicatos, todas as federações, todas as entidades que representam não só a indústria, mas o comércio, aqui também está representado os recicladores, os catadores. É extremamente importante a gente juntar esse pessoal todo para nós, em um esforço conjunto, conseguirmos realmente dar uma solução desejada pela sociedade para todo esse material que é colocado no meio ambiente, no pós-uso, no pós-consumo. E esse fórum vem tratar justamente desse assunto, tratando aspectos técnicos de como fazer, aspectos de logística reversa, aspectos de economia circular, como introduzir isso de novo nos materiais, no dia a dia de cada um. E o mais importante é que nós precisamos, com esse tipo de ação, levar para a sociedade, para cada um de nós, para cada cidadão, a consciência de que ele é responsável pela destinação adequada dos produtos que ele usa. E ao mesmo tempo as empresas se prepararem para receber essa destinação, que é um novo olhar, um olhar muito importante que as indústrias, que o setor produtivo vem tendo nos últimos anos. Olha, tem dois aspectos aí que são muito importantes. Um é o que nós chamamos de brand owners. O que são essa palavra brand owner? São as grandes fabricantes de produtos de limpeza, de cosméticos, dos produtos do nosso dia a dia. Essas indústrias elas têm que se conscientizar que elas fazem parte dessa cadeia e nas suas compras elas têm que aceitar e incentivar o uso de material reciclado pós-consumo. E um outro fato extremamente importante é que nós temos que trazer o varejo para ajudar nesse processo. Quer dizer, aonde a gente vai e compra um produto, você como cidadão tem a consciência, o teu condomínio separa, o pessoal coleta, mas o varejo ele só vende, não é responsabilidade minha. Ele tem que vir junto, nos ajudar nesse processo, colocando pontos de entrega voluntária, fazendo realmente um processo ativo nesse conjunto todo que a gente precisa. Incentivar o retornável, né, Albano? Incentivar o retornável, quer dizer, você ter essa consciência e o varejo é importante. Tanto o varejo quanto também todos os aspectos de legislação tributária. Porque esse material todo, que a gente chama de PCR, que é o plástico, o material pós-consumo, ele já sofreu uma tributação. Ele já foi tributado, o governo já arrecadou. Só que para você pegar esse material, trazer de volta, limpar, reprocessar, para ele ser de novo passível de ser utilizado de alguma forma na indústria, ele não pode ser novamente tributado. Então nós também é outro aspecto que nós estamos unindo todas as federações, sindicatos do Brasil inteiro para tentar mover o nosso legislador nesse sentido, incentivando toda a cadeia, hoje em dia não só da reciclagem, mas da circularidade dos produtos. Até porque a iniciativa privada hoje tem muitos projetos, mas a gente precisa do nosso parlamento
para que aprove isso. E para ele aprovar tem que ter conhecimento que é gerado em eventos como esse. Com certeza. Se o nosso parlamento não atrapalhar, já faz uma grande coisa. Seria uma pedrinha na água que vai se multiplicando e aumentando. Esse é o nosso objetivo. Iniciar um processo cultural de sustentabilidade. Eu me lembro de uma filha que me dizia: pai, tu está poluindo, quando eu joguei alguma coisa para fora do carro. E eu aprendi. E agora nós temos que reensinar com uma nova visão, a circularidade que aproveita os materiais. E isso não é só para o plástico, é para qualquer setor. Tá? Então nós estamos iniciando esse processo, tá? Por isso fez a parceria, tá, com a Revista do Sul, e vamos continuar, porque, como disse o presidente Gerson Haas, é um evento que veio para ficar. E com muito a contribuir para a sociedade, uma vez que muitos projetos, muitas ideias inovadoras acabam surgindo de eventos como esse, não é mesmo? Além da presença de 200 e tantas ou 300 pessoas aqui na Gramado Tour, nós temos muitos participando online. Tá? Isso nós não temos esse número ainda. Então o poder de multiplicação é muito grande. Tá? E a sociedade só tem a lucrar com isso. Nós não estamos defendendo o plástico, nós estamos defendendo a humanidade. Isso mesmo, até porque sem ele a gente não vive mais. Tudo hoje praticamente tem origem, né, do plástico ou os seus derivados. E é melhor nos unirmos, criando novas oportunidades, como é o exemplo de vários aqui do fórum que estão expondo, como a Tampinha Legal e tantos outros projetos que impactam positivamente a sociedade a partir do plástico. O Tampinha Legal nasceu com Eu Amo Tampinhas, da AMO, a Associação de Oncologia Infantil de Novo Hamburgo, presidida pelo meu amigo Valdir Marcos de Souza. Aí um ex-presidente levou a ideia, criou-se o Tampinha Legal, hoje virou o Instituto Sustemplástico, que realiza múltiplas atividades. Mas, volto a dizer, não é só o plástico, todos os materiais são reaproveitáveis. E é esse o nosso objetivo, mostrar que é dinheiro posto fora a jogar em lixões. A importância, eu acho que ela se dá pelo seguinte, né? Quando você tem um tema como esse de economia circular que está envolvido diretamente com o desenvolvimento econômico e, sobretudo, desenvolvimento regional, é importante você ter essas atividades, esse tipo de fórum espalhados por toda a região do Brasil. O Brasil é um país continental que eu acho que as ações são fundamentais quando você envolve a comunidade. E quando você está falando de reciclagem de plástico, economia circular de plásticos, né, você está falando do retorno da vida do plástico para algum lugar. E a interação do consumidor final, da coleta, né, do setor público e dos recicladores e das empresas é fundamental. Né? A produção acontece em vários lugares do mundo, do Brasil, mas o consumo e a gestão do resíduo ela é local. O consumo aqui na região dos 23 municípios que vocês tem abrangência, né? O que é consumido nesses 23 municípios é descartado nesses 23 municípios, deveria ser recolhido nesses 23 municípios e deveriam ser destinados para reciclagem em algum lugar desses 23 municípios. Então, esse tipo de discussão regionalizada é fundamental para a gente trazer essa clareza, né, do assunto para todos nós. E nesse processo dessa discussão, as indústrias hoje, né, Paulo, têm tido uma atuação muito forte, né, desde a ponta, a exemplo da presença bem forte da Braskem, nesses 2 dias de discussão, uma vez que essa é a origem, né, de onde vai surgir todos esses componentes. Então, é uma discussão que está sendo feita também no coletivo, com todos os stakeholders, como a gente fala. Perfeitamente, que assim, problemas complexos não se resolvem sozinho, né? Então, a importância de você ter
toda essa discussão, né? A própria legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que a responsabilidade dos resíduos é compartilhada. Então, você tem que ter o fabricante da matéria-prima, né? Que você trouxe aqui a Braskem, né? Que é um polo importante aqui no estado. Você tem o fabricante de matéria plástica, né? Fabricante de plástico. Você tem o usuário dessa embalagem de plástico, né? Que é o end user, né? As grandes marcas. Você tem o varejo que comercializa essas embalagens, né? Você tem o consumidor que compra essas embalagens e descarta, né, essas embalagens. Você tem o poder público que recolhe essas embalagens, né, ou as cooperativas, né, os cooperados descartadores que recolhem essas embalagens. E depois você tem os recicladores que compram esses resíduos e transformam novamente em resina reciclada para poder voltar ao ciclo. Então, olha a miríade de atores que você tem nessa cadeia, né? Então, a importância não tem um elo da cadeia que vai resolver esse problema sozinho. Você tem uma série de atores que precisam estar conversando para entender quais são as dificuldades de cada elo para que essa cadeia caminhe coletivamente, né? Ainda é muito cedo para a gente perguntar se tem já há uma linha ou uma fala em que todos concordam, que todos esses agentes concordam. Sabemos que são várias as soluções a serem adotadas, né? Mas há já um consenso de que tem, por exemplo, 2 ou 3 atividades ou atitudes que todos precisam fazer, ou ainda é muito cedo? Eu acho que tem coisas que já são básicas, né? Que todos nós sabemos que, assim, a educação ambiental. Acho que a gente, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem, a gente sabe disso. A gente sabe que desde criança não pode se jogar lixo na rua, não se pode jogar lixo em lugar errado, né? E isso é fundamental, porque nós, como cidadãos, somos um dos elos principais para a circularidade. Se a gente descarta no lugar errado, não vai circular. Então, a educação é um consenso de que todos nós temos que participar disso, educar dentro das nossas possibilidades. Você tem uma segunda vertente que é fundamental, que na gestão de resíduos, né, o modelo público sozinho não tem dado conta. Então, verdade. Marco legal do saneamento, você tem a possibilidade do setor privado passar a ter um papel de parceria junto com o setor público. Então, mais um conceito que a gente vê é que é parceria. Não se faz, né, nada sozinho, né? E assim também são com os end users, né? Um usuário de uma embalagem, uma grande marca que vai desenvolver uma embalagem, ele tem que estar em parceria com o fabricante da embalagem, né, o transformador de plástico, para que você tenha a melhor solução para que se desenvolva, por exemplo, uma embalagem e que ela possa ser reutilizada, que ela seja fácil de reciclar. Então, de novo, uma parceria. Então, acho que esses 2 conceitos, né, ser bem breve aqui, educação e parceria, né, coletividade, são os 2 que já são consensos nessa discussão toda, né? E que tem muito a ver com a civilidade, né? Você ser educado e companheiro, né, e comunitário, isso tem a ver com a civilidade do cidadão. Para concluir, Paulo, vocês, então o fórum finaliza hoje. Vocês vão sair, vocês pretendem, ou vocês, eu falo, esse grande grupo incrível que se reuniu nesses 2 dias, vocês pretendem sair com algum documento, alguma conclusão que vocês possam apresentar aos órgãos de governos mais diversos? Olha, como eu disse, esses fóruns regionais, eles são importantes para trazer posicionamentos locais, né? A gente tem uma Associação Nacional de Classe, a gente tem como prática ouvir as regiões para ter um documento final. Hoje a gente já tem um documento de posicionamento do setor de plástico do Brasil já sendo negociado pelo governo brasileiro, que é quem são os delegados que negociam em Paris, né? Mas ações como essas que estão ocorrendo aqui em Gramado, elas são importantes para também refrescar e trazer algumas coisas novas que porventura apareçam, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora,
o promotor do evento, que é o Simplástico, é o sindicato dos fabricantes de plástico do Rio Grande do Sul e a revista Plástico Sul, eles sistematizam essas informações e vão trazer isso na sua grande mídia. Na sua atuação, o próprio sindicato local, junto com os deputados locais e também com os secretários municipais que estavam presentes ontem, esse debate abre uma agenda de discussão para você pensar em políticas públicas em conjunto. Eu acho que essa questão da localidade, de estar com agente público, ela é importante nisso, porque um documento de posicionamento, às vezes, é muito frio, né? Certo. Então, eu acho que esse debate presencial, como ontem estava o prefeito em exercício, o secretário de cliente, secretário de infraestrutura, isso traz uma vivacidade, né? Uma interação muito mais viva, né, do que efetivamente essas empresas estão fazendo, o que esses empresários estão falando. Então, acho que isso, mais do que uma sistematização de um documento, é a construção coletiva no que os franceses chamam de tete-a-tete, né, na cara a cara. Então tá. Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui no programa da Vale TV, na cobertura. Nós ficamos muito impressionados ontem com o que a gente viu ontem lá, as ações locais, como você falou, por meio de ONGs, instituições que estão atuando muito fortemente na questão da reciclagem, da reutilização, da transformação de novos produtos do plástico. E a gente vai ter um grande caminho aí para ser trilhado. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos e conta sempre com a gente.